Olá pessoal, aqui Micael Sousa do canal Jogos no Tabuleiro, hoje para fazer um vídeo para adicionar aqui à secção do desenvolvimento de jogos, do game design e afins, porque é algo que me tem pedido também com muita insistência, que é onde é que eu compro as peças para fazer os meus jogos. Então, para quem acompanhou o vídeo que eu fiz da Essence Spiel, mais ou menos do resumo, sabe que uma das coisas que eu fui procurar foi componentes de jogos. E percebi-me que, aliás, eu quando fui à feira estava a pensar que ia encontrar lá vários fornecedores de peças de jogos. E não foi assim tão evidente. Provavelmente estavam lá, mas eu não os vi. Por exemplo, havia alguns que eram fornecedores diretamente para empresas em grandes quantidades, e esses obviamente não nos estão acessíveis como utilizador que, sei lá, não vai comprar milhares de peças, não é? Vamos comprar, quanto muito, algumas dezenas, no máximo centenas, para os nossos projetos ou para complementar os nossos jogos, e fiquei um pouco surpreendido que a oferta não era muita. Encontrei algumas coisas que eram algumas bancas que estavam a vender sacos de coisas mais ou menos avulsas. Interessante, o preço era baixo, mas não era propriamente isso que era importante. Só encontrei uma loja em que, de facto, podíamos escolher especificamente o que queríamos para os nossos jogos, com uma oferta gigante de tudo o que havia, que é a Spielmaterial, que é um website alemão. Mas já voltarei a falar deles. Então, principais dicas, sítios onde nós podemos comprar algumas destas peças. As peças mais generalistas, mais normais, por exemplo, os dados D6, por vezes alguns meeples, por vezes alguns fios, algumas coisas que podem ser precisas, também algumas peças, por exemplo, para escrever. Essas coisas mais genéricas, por exemplo, nós podemos comprar no Amazon. Eu comprei já muitos no Amazon, especialmente quando preciso de uma coisa de um dia para o outro. Também podemos comprar no AliExpress e também podemos comprar no eBay. Eu penso que já comprei em todos estes sítios, muitas vezes para experimentar, e o que me tem acontecido é, normalmente compro no Amazon porque é mais rápido, e então vem exatamente aquilo que eu quero. E incluindo algumas peças mais específicas, por exemplo, cheguei a comprar hexágonos de acrílico, alguns cubos de madeira que eu precisava para pintar, portanto podem ser coisas desse tipo. Obviamente que algum material também muito outro é comprado nas papelarias. Se vocês forem àquelas grandes papelarias ou àqueles grandes armazéns que vendem material de papelaria, mas também material de trabalhos manuais, vocês vão encontrar lá também várias coisas. Por exemplo, aqueles arames coloridos, peças de madeira que podem ser pintadas, algumas já com cores, todas essas coisas podem ser encontradas lá. Também material para cortar, que é importante, as guilhotinas, algum papel de acetato colorido. Portanto, eu já usei todas estas coisas para simular vários elementos. Mas isto já entra numa parte muito específica em que estamos a criar coisas novas. Quando nós queremos componentes propriamente ditos, existiam mais, agora não existem tantos. Porquê? Porque alguns destes fornecedores estavam localizados no UK. E com o Brexit passou a ser incomportável encomendar algumas destas coisas, porque eles começam a ficar com preços muito altos e temos todo a chatice, o problema de ter que andar a pagar na alfândega as questões dos IVAs, e os transportes estão também muito caros. E um dos quais onde eu comprei algumas coisas foi no Board Game Extras, que tem uma série de componentes extras para jogos ou versões alteradas também, que acabam por ser também muito interessantes. Mas e há muitos outros, que outro problema é que, se não estão no UK, estão nos Estados Unidos da América, o que é um problema também muito grande do ponto de vista da logística do transporte e do pagamento das alfândegas, porque facilmente pode duplicar o valor do preço da coisa que vocês estão a comprar, o que também se torna bastante incomportável. E o sítio onde eu tenho comprado muito mesmo, é na Spielmaterial, que é um website alemão em que os portos não são propriamente muito baratos, mas pelo menos não temos as questões das alfândegas e essas surpresas todas. Mas lá podemos comprar praticamente tudo o que existe de jogos que nós conhecemos, algumas outras peças que nunca vimos, muito material branco daqueles que podemos usar, embora o material branco, por exemplo, as cartas brancas, os tabuleiros, eu não use, não acho que faça muito sentido, porque para o que nós queremos para a prototipagem basta folhas em branco e recortar papel, porque aquilo em princípio irá para o lixo. Só se tivéssemos um jogo já muito final em que fôssemos colar aquilo para ter, por exemplo, um tabuleiro mais grosso, mas não me parece que isso seja necessário
para questões de prototipagem, poderá ser necessário para questões em que vocês tenham feito, por exemplo, um serious game que não seja para comercializar, como são o caso dos meus, que seja especificamente para aulas ou para projetos, então que vocês precisam de uma coisa com mais qualidade do material. Eu diria que seria mais para isso, mas vocês também, numa gráfica, conseguem fazer impressões em cartão e coisas do género, o que não fica também nada pior. Na Spiel Material, vocês podem encontrar todas essas peças de criação de jogos branco. Desse eu uso somente, os que eu uso mais são os dados, para poder pintar com canetas de escrever em quadro branco, aqueles marcadores de tinta apagável. Portanto, isso é útil, pelo menos para mim, rapidamente podemos fazer isso, mas todas as outras coisas estão lá. Por exemplo, os cubos de várias cores, as barrinhas do Catan, as casinhas do Catan, não é? Vamos chamar-lhe Catan porque existem outros jogos, mas existe um tamanho específico do Catan. Depois os meeples, todos os tipos e mais alguns, estão lá todos também. Se vocês quiserem pequenos veículos, pequenas casinhas, edifícios diferentes, todas essas dados de muitos tipos, todas essas coisas estão lá. Portanto, eu diria que tem como solução, mesmo, prática. Se não tiverem, por exemplo, com pressa, podem mandar vir do eBay e do AliExpress, é válido, acho que tem corrido bem, também das vezes tenho encomendado. Se precisarem de coisas rápidas, Amazon, e tem bastantes coisas. Se precisarem daqueles componentes mesmo mais específicos, Spiel Material. E se comprarem na Spiel Material, aproveitem e juntem vários porque vão ter que pagar os portos. Portanto, é melhor vir uma encomenda com muita coisa. A Spiel Material, vejam lá, eles estão tão simpáticos que eu expliquei-lhes aquilo que fazia, aliás, depois de ter comprado já muita coisa, expliquei-lhes o que fazia serious games e projetos e investigação, e eles foram tão simpáticos que me mandaram um caixote gigante, cheio de peças que tinham a mais, sobras de coisas, mas que vão ser imensamente úteis e ricos para... ricos não, espero que enriqueçam aquilo que se vai fazer dos projetos que eu tenho já marcados e agendados, portanto, cada vez mais possibilidades de fazer coisas melhores. Portanto, agradecer-lhes por isso, portanto, estão a ver, são simpáticos também, para além de poderem proporcionarem um bom serviço nos produtos que nos enviam, nunca houve uma falha, nunca houve trocas, portanto, só coisas boas. E é mais ou menos este tipo de recomendações que eu tenho a fazer. Penso que já dá uma aproximação. Por exemplo, há outra coisa importante também. Se vocês, e vou falar da minha experiência, por exemplo, uma coisa importante para a prototipagem também é terem as sleeves. As sleeves são aquelas capinhas com, muitas são transparentes, as mais básicas, mas algumas são transparentes de um lado e têm cor do outro. Eu uso isto para prototipar cartas, o que quer dizer que me impede de estar a ter aquelas cartas reutilizáveis. Basta um post-it cortado, um bocado de papel daqueles não colantes cortado, mete-se dentro de uma sleeve, escrevemos e está feito, faz o seu objetivo. E as sleeves, onde eu os tenho comprado, são nas lojas que normalmente vendem produtos de jogos, e especificamente tenho comprado na Diver Coimbra. Porquê? Não é tanto pelo preço, mas é mais porque eu posso ir fisicamente à loja, ver os tamanhos e as cores, porque as cores são muito importantes, ter certeza que aquela cor se aproxima do que eu quero, e para a prototipagem isto é importante, e eles têm sempre uma oferta muito grande de muitas cores diferentes de sleeves, que, por exemplo, eu não me parece que seja tão fácil estando a ver online. Eu prefiro ter isto na mão para ver estes componentes, e é isto que eu reforço também. Comprar estes componentes online pode ser sempre algo enganoso, por isso é que quando eu estive na Essence Spiel, aquela grande loja, ou o grande sítio onde encontrei lá que vendia componentes era a Spiel Material, e foi muito mais interessante poder estar a ver todas as pecinhas, porque permite-nos tirar algumas dúvidas e ter algumas certezas daquilo que nós podemos usar, porque por vezes o tamanho das peças, a cor, o formato, como está nas fotos, não nos dá propriamente a sensação realística daquilo que é. Portanto, é muito importante ver ao vivo. E também, quando eu vi ao vivo lá na Essence Spiel, tirou-me algumas dúvidas de coisas que eu depois encomendei, porque tinha a certeza que aquilo ia responder ao que eu queria. Portanto, também sempre esta nota que podemos ter algumas surpresas quando vemos as peças ao vivo. Por isso é que também é útil termos alguma experiência com jogos, porque depois apercebemos que muitas das peças são peças standard que existem para tudo. E se nós tivermos esses jogos, já sabemos os tamanhos das coisas, e então depois podemos encomendar nas quantidades que nós quisermos. Outra dica adicional é que, por exemplo, uma coisa que eu tenho comprado bastante, quando preciso de coisas rápidas, por exemplo, é ir aos materiais de aprendizagem
aos materiais lúdicos para crianças, aqueles cubos de aprendizagem, aqueles tipos de coisas, acaba por ser um valor mais em conta do que, por exemplo, comprar cubos, comprar os cubinhos à unidade. Se forem ver alguns destes casos, e é aí que, por exemplo, a Amazon é boa, porque depois nós conseguimos ver relações com outros produtos. Eu tenho comprado muitos produtos destes tipos, por exemplo, os cubos, eu compro uns sacos de 1000, que fica a um preço muito mais barato do que se eu comprasse os 1000 à unidade. E esta é outra sugestão que eu faço, é quando procuram este tipo de coisas, também procurem materiais que são jogáveis, mas que não são propriamente definidos como componentes de jogos. Na Amazon dá para procurar, e noutras lojas do género, procurar por produtos educativos e depois vamos à procura. Procurem, por exemplo, por cubos e depois conseguem ver todas as ramificações. E por falar em lojas físicas, uma loja onde eu costumo passar muitas vezes e onde tiro habitualmente alguns componentes que consigo aproveitar para jogos é a Tiger, que tem também uns preços muito em conta e por vezes tem algumas peças muito úteis para alguns jogos. Por exemplo, o caso dos Story Cubes é muito útil, mas depois tem umas caixinhas com números, caixinhas com letras, e isso pode ser muito importante se quisermos fazer jogos de palavras, jogos de letras ou apenas alguns sinais e modos de sinalizar partes do vosso jogo. Todas estas coisas são igualmente interessantes e eles vendem coisas também em conta dentro destas peças que, se nós comprássemos noutros sítios, seria muito mais caro. Por vezes são jogos, não nos interessam esses jogos que eles têm, mas interessam-nos as peças. E isso também é uma boa forma de procurar algumas coisas que podem ser úteis também. Bem, ficam estas recomendações. Isto foi assim um pouco caótico, então eu vou resumir novamente. Então, lojas físicas, podem ir à Tiger ou lojas de brinquedos e afins, procurar as peças específicas que existem noutras coisas, mas que podemos reaproveitar para jogos. Podem ir, por exemplo, a lojas de papelarias e de trabalhos manuais, também vão encontrar várias coisas que podem reaproveitar, às vezes a bons preços. Se quiserem comprar coisas online, podem ir, por exemplo, à Amazon, em que compram rapidamente e conseguem ver os efeitos de rede dos produtos que levam aos outros. Procurem também materiais educativos e jogos educativos para crianças pequenas, em que vão encontrar cubos e todas essas coisas. Depois é uma ligação em rede. Se tiverem tempo, AliExpress, eBay. Depois, lojas Spiel Material, sem dúvida a melhor, que tem mais coisas, procurem, e depois de conhecerem fisicamente o que são esses componentes, podem encomendar em quantidades em segurança. Portanto, assim, de um modo mais resumido, acho que é o tipo de ajuda que posso dar. Então vá, espero que tenha sido útil e espero que possam construir então os vossos jogos ou melhorar os vossos jogos existentes, isto sem excluir toda a possibilidade de impressão 3D, mas isso é outro campeonato e já tivemos aqui o vídeo do João Pimental. E provavelmente vamos ter novos também no futuro dessa abordagem, uma vez que é cada vez mais popular e permite fazer coisas incríveis com jogos. Então vá, obrigado, Deus!